Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Dan, e neste vídeo vamos aprender a jogar Spartacus, um jogo de sangue e traições. Os jogadores se envolvem em planos obscuros e combates sangrentos, inspirado na série original Stars. Os jogadores assumem o papel de diferentes dominos, chefes de casas lúdicas em ascensão na antiga cidade romana de Capua. Cada casa está competindo por influência para ganhar o favor de Roma, através de uma combinação de esquemas políticos e batalhas gloriosas, e se utilizando de uma variedade de recursos à sua disposição, os jogadores competem dentro e fora das areias da arena. A casa que aumentar em fama e estatura, contando com o mais aclamado campeão dentre os gladiadores, vencerá o jogo. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo rápido para 3 jogadores. Comece posicionando o tabuleiro de arena no centro da mesa. Separe os escravos e gladiadores com borda branca, embaralhe o restante das cartas de mercado e deixe o baralho próximo do tabuleiro central. Embaralhe também o baralho de intriga e deixe-o próximo do baralho de mercado. Deixaremos estes 2 baralhos sobre a arena para poupar espaço. Faça uma pilha com os denários, marcadores diversos e dados próximos do tabuleiro central. Os jogadores rolam um dado e selecionam para si uma casa. Cada jogador coleta uma miniatura de gladiador à sua escolha, os marcadores da casa escolhida, os recursos indicados no tabuleiro da casa escolhida, os escravos e gladiadores iniciais de sua casa, posicionados à esquerda e direita do tabuleiro de casa, respectivamente, a quantidade de guardas do baralho de intriga, indicado no tabuleiro da casa escolhida, e posicionados no local indicado. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Spartacus, um jogo de sangue e traições. Vamos às regras. Uma partida de Spartacus dura um número indeterminado de rodadas, até que um dos jogadores atinja 12 pontos de influência. Em uma rodada, os jogadores executam 3 fases: intriga, mercado e arena, após as quais os jogadores realizam a manutenção e uma nova rodada tem início. Deixaremos a exposição da fase de manutenção para o fim. Vejamos as fases em detalhes. Intriga. Nesta fase, os jogadores realizam 2 etapas: receber cartas, esquemas e trocas. Primeira etapa: receber cartas. Cada jogador recebe 3 cartas de intriga. Em seguida, os jogadores verificam o limite de suas mãos, indicado abaixo do marcador de influência da casa do jogador. Os jogadores devem descartar cartas que ultrapassem este limite. Esquemas e trocas. Em ordem de turno, a partir do jogador com o marcador de anfitrião, cada jogador pode realizar um turno de esquemas e trocas. Nesta etapa, um jogador pode trocar cartas por denários, usar habilidades ou montar esquemas, em qualquer ordem que desejar.
Além disso, os jogadores devem estar atentos às regras especiais de cada casa e às habilidades especiais de escravos e gladiadores. Para trocar cartas por denários, o jogador pode posicionar a carta na pilha de descarte em troca de receber a quantidade de denários no canto inferior esquerdo da carta. Para montar um esquema, um jogador deve se atentar para o nível de influência necessário para utilizar aquela carta, indicado no canto superior esquerdo. Para isso, ele deve possuir esta quantidade de influência ou buscar apoio de outros jogadores. Para isso, o jogador pode pedir apoio para outros jogadores. Caso um jogador concorde, considere o valor de influência da casa tramando como sendo a soma das influências das casas aliadas. Um jogador pode se comprometer a ajudar em troca de denários, acordo verbal ou cartas. No entanto, um jogador buscando auxílio não precisa revelar a carta que deseja utilizar antes do acordo ser firmado. Nem os jogadores podem trocar cartas de recursos. Qualquer número de jogadores pode ajudar o jogador que busca apoio. Caso um jogador seja bem-sucedido ou possua influência o suficiente, ele executa os efeitos da carta e, em seguida, coloca a carta virada para cima em uma pilha ao lado do baralho de intriga. Como resposta a uma carta de intriga, um jogador pode jogar de sua mão uma carta de reação. Como as cartas de intriga, os jogadores também devem possuir a quantidade de influência indicada. Porém, eles não podem buscar o apoio de outras casas para lançar estas cartas. Caso uma carta de reação cancele o esquema jogado, apenas descarte a carta de esquema e a carta de reação sem mais efeitos. Além disso, os jogadores podem utilizar cartas de guarda, cartas de reação especiais que permitem ao jogador rolar um dado para tentar cancelar o esquema jogado. Em uma rolagem de 1 a 3, o jogador falha em cancelar o esquema. Em uma rolagem de 4 a 6, o cancelamento é bem sucedido. Falhando ou sendo bem sucedido, o guarda é descartado. Após realizar quantas ações desejar, o jogador deve conferir o limite de sua mão novamente. Em seguida, o próximo jogador, em sentido horário, joga. Após todos os jogadores tomarem o seu turno de intriga, essa fase termina. Mercado. Nessa fase, os jogadores realizam 3 etapas: mercado aberto, leilão e anfitrião. Mercado aberto. Nesta etapa, os jogadores podem realizar trocas de escravos, gladiadores, guardas e equipamentos. Os jogadores podem negociar como quiserem, sem a necessidade de respeitar a ordem de turno. Note que cartas de intriga não podem ser negociadas ou descartadas. Além disso, um jogador pode vender a sua carta para o banco, recebendo o valor em denários indicado no canto inferior esquerdo da carta. A carta vendida ao banco deve ser posicionada na pilha de descarte. A qualquer momento, um jogador pode coletar todos os seus denários e escondê-los. Isso indica que ele se retirou da etapa de mercado aberto. Uma vez que todos os jogadores tenham se retirado, esta etapa se encerra. Leilão. Posicione no tabuleiro de arena uma carta para cada jogador do baralho de mercado. Revele a primeira carta da fileira. Cada jogador deve selecionar em sua mão fechada um número qualquer de denários, 0 incluso, para dar um lance na carta revelada. Após cada jogador selecionar uma quantidade, eles revelam suas mãos. O jogador que der a maior oferta recebe a carta leiloada. Em caso de empate, os jogadores empatados posicionam os valores apostados no tabuleiro e realizam uma nova rodada de leilão. O lance vencedor é pago ao banco e o jogador recebe sua carta. Em caso de um lance de desempate, todos os lances do jogador vencedor serão pagos ao banco.
Caso todos os jogadores ofereçam 0 denários, a carta é descartada, sem vencedores, e a próxima carta é revelada. Anfitrião. Após todas as cartas serem leiloadas, os jogadores realizam um leilão pelo marcador de anfitrião, da mesma maneira que as cartas foram leiloadas. Arena. Os jogadores resolvem esta fase em 6 etapas. Honra ao anfitrião. O jogador que possuir o marcador de anfitrião recebe um ponto de influência por presidir os jogos. Hospedando o evento. O anfitrião deve convidar 2 dôminos para participar dos jogos. Note que ele mesmo pode ser um dos dôminos convidados. Ao ser convidado e aceitar o convite, um jogador posiciona sua miniatura no hexágono 1 ou 2, de acordo com o convite feito, e deve escolher um de seus gladiadores, junto com quaisquer cartas de equipamento, abaixo do espaço. Caso o jogador recuse o convite, ele perde um ponto de influência. Caso apenas um jogador aceite o convite, não ocorre combate e a fase de arena termina. Tributo. Os jogadores que participam do combate recebem denários do banco como tributos. Para cada marcador de favor que o jogador possuir, ele recebe 2 denários. E para cada marcador de campeão de seus combatentes, ele recebe 6 denários. Fazendo apostas. Os jogadores podem colocar de 1 a 3 denários em qualquer um dos cantos do tabuleiro de arena e cobrir as moedas posicionadas com seus marcadores de casa. Os jogadores realizam suas apostas simultaneamente. As apostas podem ser vitória, 1 para 1, o jogador indica que o combatente escolhido irá vencer o combate. Para cada denário apostado, o jogador recebe 1 denário do banco. Ferimento, 2 para 1, o jogador aposta que a luta irá terminar com um ferimento. Caso isso ocorra, o banco paga 2 denários para cada denário apostado pelo jogador. Decapitação, 2 para 1. O jogador aposta que o combate irá terminar com uma decapitação e paga da mesma forma que o fim de combate por ferimento. Combate. Os jogadores devem resolver o combate. Veremos a resolução mais adiante no vídeo. Vitória e derrota. Após a decisão do combate, o jogador vencedor recebe 1 ponto de influência e o gladiador vitorioso recebe um marcador de favor. Quando um gladiador recebe o seu 3º marcador de favor, ele descarta todos os marcadores e recebe um marcador de campeão, que permanece com ele até o final da partida. Sempre que um jogador receber um campeão, seja por troca, seja por vitória na arena, ele recebe 1 ponto de influência. Em seguida, os jogadores resolvem os resultados das apostas. Depois, o jogador vencedor deve decidir o destino do gladiador derrotado. O Dominus campeão deve apontar com o seu polegar para cima ou para baixo. Caso aponte para cima, o gladiador derrotado sobrevive para lutar um outro dia. Caso ele aponte com o seu polegar para baixo, o gladiador derrotado é executado. A carta do personagem é descartada e seu dono recebe cartas de equipamento associadas a ele de volta. Note que, caso o jogador decida executar um gladiador com o marcador de favor, ele perde 1 ponto de influência. Além disso, campeões não podem ser executados em hipótese alguma. Após a resolução da arena, o jogo continua com a próxima rodada. Manutenção. Os jogadores devem realizar 3 etapas nessa fase. Ativação de cartas. Os jogadores devem virar para cima as cartas de recursos esgotadas, ou seja, viradas para baixo. Cartas com marcadores de ferimento não são viradas, porém.
Recuperação de ferimentos. Para cada gladiador ou escravo que um jogador possuir com o marcador de ferimento, ele deve rolar um dado. Em um resultado de 4, 5 ou 6, o marcador de ferida é removido. Em um resultado 2 ou 3, o personagem continua ferido. Em um resultado de 1, o personagem morre. A carta deve ser colocada virada para cima na pilha de descarte do mercado. Balanço geral. Para cada escravo que um jogador possuir, ele recebe um denário. Para cada gladiador que ele possuir, ele deve pagar um denário. Caso não queira ou não possa pagar, o jogador simplesmente descarta um personagem que não receber o custo de manutenção. Combate. Os gladiadores apresentam 3 atributos em seu lado esquerdo. Os números dos atributos representam quantos dados os jogadores rolam com seus gladiadores. Por sua vez, os dados que um gladiador possui representam a sua saúde. Para iniciar o combate, cada jogador rola seus dados de velocidade e soma os resultados. O jogador com maior total vence a iniciativa e escolhe se irá agir primeiro ou segundo. Em caso de empate, os jogadores realizam nova rolagem. Os gladiadores se movimentam na arena utilizando os hexágonos para isso. Um gladiador pode se movimentar uma quantidade de hexágonos igual ou menor que a quantidade de dados de velocidade que o gladiador possui. Os gladiadores podem atacar um adversário em hexágonos adjacentes. Os jogadores rolam simultaneamente os dados de ataque e defesa de seus gladiadores. Os dados devem, então, ser organizados do maior para o menor. Em seguida, os jogadores comparam os dados do gladiador atacante com o gladiador defensor. Cada dado de ataque que supere um dado de defesa causa um ponto de dano ao gladiador defensor. Caso um atacante role mais dados que um defensor, quaisquer dados não defendidos, com face 3 ou mais, causam um ponto de dano automaticamente. Caso um defensor role mais dados que um atacante, o defensor pode ignorar os dados de menor número e utilizar apenas os dados de maior número. Ao receber um dano, um gladiador perde dados, sendo um dado para cada ponto de dano sofrido. O defensor escolhe quais dados irá perder, sendo possível escolher de qualquer um dos 3 atributos. Note que nenhum atributo de um gladiador pode ser reduzido para menos que 1 até que todas as outras pilhas estejam com um dado. Quando uma ou mais pilhas de atributo de um gladiador forem reduzidas a 0, o gladiador é derrotado. O resultado acontece de acordo com o número de atributos reduzido a 0. Um gladiador se rende caso um atributo seja zerado, ele recebe um ferimento caso 2 atributos sejam zerados, e ele é decapitado caso os 3 atributos sejam reduzidos a 0. Ao final de todas as fases, os jogadores devem verificar se alguma casa atingiu 12 pontos de influência. Caso 2 ou mais jogadores estejam com 12 pontos, o desempate deve ser feito na arena, seguindo as regras de combate normal. Caso 3 jogadores estejam empatados, eles devem somar o valor de denários de seus gladiadores e equipamentos. Os jogadores com menor valor devem disputar um combate, e o jogador vencedor deve, em seguida, enfrentar o jogador restante. Caso 4 jogadores empatem, repita o processo de soma. Os 2 jogadores com os menores valores se enfrentam e os 2 jogadores com os maiores valores se enfrentam. Em seguida, os vencedores dos combates se enfrentam. O jogador que vencer as suas lutas na arena é considerado o vencedor do jogo. Neste vídeo, aprendemos a jogar Spartacus, um jogo de sangue e traições, por Sean Swaggart e Aaron Dill. Obrigado por assistir ao nosso vídeo.
Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!